Olá, boa tarde. Eu sou o pastor Tiago e nós estamos aqui em mais um programa, o programa Aconselhamento Bíblico. E você é o meu convidado aqui nessa tarde para a gente bater um papo sobre um tema que é um pouco complexo, um pouco pesado, mas extremamente necessário falarmos, porque é uma realidade, né? Algo está acontecendo com relação à automutilação, quer dizer, pessoas, né, jovens, adolescentes se automutilam, né, causam altas lesões, e é importante então tratarmos desse tema. Mas você aqui é o nosso convidado para poder compartilhar, falar desse tema muito importante, né? Hoje eu estou aqui sozinho no estúdio, mas eu estou com você aí do outro lado da câmera, né, na sua casa, no seu trabalho, talvez aí nos seus estudos, e você pode então mandar sua pergunta, mandar suas considerações, mandar também as suas observações sobre este tema. Esse programa, o programa Aconselhamento Bíblico, ele é dirigido, né, e ele é promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então nós temos um centro de aconselhamento aqui onde nós atendemos tanto os irmãos da nossa igreja, né, irmãos, irmãs, crianças também, como atendemos outras pessoas dando suporte em aconselhamento bíblico. Nós contamos hoje com aproximadamente 30 irmãos e irmãs que são treinados, né, conselheiros treinados, culturalmente informados, para atender, para dar apoio em diversas áreas, né, da vida, da complexidade, da experiência humana, vivendo num mundo caído como esse e também lidando com o nosso próprio coração. Então você vai mandar as suas perguntas pelo chat, eu estou aqui acompanhando, mande então seu boa tarde, sua pergunta, vamos falar um pouco a respeito desse tema, tanto no nível também informativo, quanto também dando suporte para que pais, né, professores, educadores, igrejas, famílias, possam ajudar aqueles que estão convivendo e vivendo com a automutilação. Nós vamos também, obviamente, olhar e ter um olhar a partir do princípio bíblico, porque isso é muito importante, nós darmos uma resposta que seja culturalmente informada, mas também que seja biblicamente fundamentada. Quer dizer, o que as Escrituras falam sobre a manifestação do coração e a dinâmica nesse processo do porquê pessoas se automutilam, qual é normalmente a razão disso e como oferecer esperança a partir da palavra de Deus para que haja então enfrentamento. Também aqui, durante o nosso programa, eu vou dar a dica de uma literatura, um livro que acaba de ser lançado pela editora Ragnos, daqui a pouco eu falo o nome do livro, que trata sobre questões infantis e adolescentes. Então, fala a respeito do tema, inclusive que nós falamos aqui, sobre automutilação e sobre tantos outros temas baseados aí numa perspectiva bíblica de como ajudar. É um manual, na verdade, que foi lançado há pouco tempo. E você, então, também pode participar com essa, né, mandando suas perguntas e participando juntos aqui. Bom, confesso que não é um tema fácil de se falar, tanto de quem talvez ensina, de quem talvez acompanhe, mas também de quem está vivendo essa situação, tanto por parte de pais, de amigos, de, né, maridos, esposas, família de uma forma geral. Compartilhar desse tema, né, traz às vezes uma vergonha, traz um medo de falar sobre isso e causar, né, gatilhos ou dar gatilhos ali para que a pessoa faça isso, mas não é uma verdade, né? Nós precisamos, por mais duro e chocante essas situações, nós precisamos lidar, né? A igreja precisa dar uma resposta às aflições, né? Quando eu falo igreja, é a partir da palavra de Deus, as aflições que as pessoas estão vivendo em seus contextos, né? E as escrituras como base, como fundamento, como autoridade, tanto para identificar o problema, dar a razão desse problema e, ao mesmo tempo, dar esperança para que nós possamos, então, caminhar com jovens, adolescentes. A gente vai ver um pouquinho que não é só no movimento juvenil, né, na juventude, na adolescência, só nesses grupos que existe a prática da automutilação. Mas nós temos aí uma grande parte de pessoas e idosos também que fazem isso como uma forma de demonstração, de lidar com a sua dor, né? Então, isso é importante. Eu quero dividir aqui o nosso bate-papo hoje, a nossa conversa, basicamente em 3 pontos. Primeiro, a gente vai fazer uma introdução, talvez tirar aí, né, algumas questões que estão em torno do tema, que devem ser separadas, que devem ser tiradas, que devem ser levadas em consideração, para que a gente não pegue todos os assuntos e coloque tudo num lugar só e fique confuso para a gente com relação a isso. Então, é importante definir o caminho que nós vamos seguir aqui. Depois nós vamos falar do porquê
né, as pessoas praticam a automutilação, as possíveis causas com relação a isso. Claro que não de uma forma exaustiva, porque nós estamos falando de padrões que estão estabelecidos, de pessoas que praticam, mas nas experiências da vida, né, você, como alguém que está aí do outro lado, talvez em outra cidade, em outro estado, em outro país, eu aqui na minha vida, né, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu contexto, nós temos enfrentamentos diferentes. Quer dizer, podemos ter padrões de condutas, mas os nossos enfrentamentos com relação à vida é diferente. E aí então nós vamos encerrar o nosso papo falando sobre, de uma forma prática, como ajudar essas pessoas, como levá-las à esperança do Evangelho em Cristo Jesus. Então, aqui a nível de introdução, eu quero dizer algumas coisas que são importantes. Tá? Primeiro, vamos tentar definir o que é a automutilação, né? Vamos tentar definir o que é a autolesão, para que a gente possa saber do que estamos falando e como nós podemos, então, prover ajuda. Tá? O Instituto de Psiquiatria da USP, né, por meio ali do Ambulatório Integrado de Transtornos de Impulso, né, conhecido como a AMIT, eles definem a automutilação como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem objetivo consciente de suicídio, ok? Então, uma coisa muito importante nós começarmos a pensar aqui, nem sempre, né, a automutilação ela está relacionada com a ideação suicida. Pode ser que esteja, mas nem sempre está assim. Agora, uma outra coisa também interessante, quando nós pensamos em automutilação, né, talvez você não tenha visto esses casos ainda, mas a automutilação ela não envolve somente aquele padrão que nós conhecemos como corte nos braços, ou então nas pernas, né, ou então no abdômen, mas a automutilação descrito, né, em outros países também, até né, mesmo no Brasil, mas em outros locais, em outras regiões, envolve você se queimar, né, tem pessoas que se queimam com cigarro, né, pegam alguma coisa e fazem uma queimadura, e no estado mais grave tem pessoas que quebram os seus ossos, né, então dos dedos, em algum lugar, de tanto pressionar, de tanto colocar uma pressão sobre aquilo. Então, quando a gente fala de automutilação, nós não devemos somente pensar em pessoas que com uma lâmina se cortam ou fazem riscos, né, na sua pele ali, como prática, ou nas pernas, ou também no abdômen, mas existem a prática da automutilação de uma forma mais severa. Claro que qualquer caso é um caso grave, mas eu estou dizendo de severidade dessa automutilação, dessa autolesão, que envolve tanto queimadura também, e em alguns casos assim muito mais severos, até a quebra de ossos. Pessoas podem chegar a um extremo. Agora, dentro dessa definição que nós encontramos aqui no Instituto de Psiquiatria da USP, e que também é uma realidade quando nós nos deparamos com essas questões, é que a automutilação não está envolvida sempre com o pensamento de morte ou a ideação suicida. Então, essa relação não é correto fazer sempre. Pode ser que haja uma evolução, mas, na verdade, a princípio, as pessoas que se automutilam, elas não querem tirar a própria vida, né? Então, não está interligado. Agora, olha só uma coisa interessante, né? Uma coisa preocupante e interessante. Cerca de 6 a 7% das pessoas entre 11 e 80 anos recorrem a alguma forma de automutilação. Então é interessante que o assunto não é tão discutido, e quando nós falamos sobre automutilação ou autolesão não suicida, tá? Porque existe, como eu coloquei para vocês, existe a automutilação, a autolesão suicida, com pensamento suicida. Então a pessoa vai fazendo isso num grau para realmente pensando ali, né, em tirar a própria vida. E existe, né, a automutilação ou autolesão sem pensamento suicida. A pessoa não quer morrer, ela quer usar a dor, né, do corte, da lesão, da quebra de um osso, enfim, como uma maneira de lidar com uma dor mais profunda. Agora, de 6 a 7% das pessoas entre 11 e 80 anos praticam isso, quer dizer, é um número muito alto você pensar de uma forma geral, e é interessante também que nos faz entender que não é somente com adolescentes, né? Existem estudos, por exemplo, nós colocamos uma faixa ali, né, da pesquisa de 11 a 80, mas temos também crianças aí começando com 8 anos, né, praticar a automutilação. Então, cada vez mais cedo, por grupos que incentivam isso, né? Então, hoje há em redes sociais, né, há grupos específicos e tal que incentivam de uma forma errada, de uma forma ilegal, a automutilação. Então, isso também é um problema dentro, né, daquilo que nós temos hoje culturalmente.
Nós temos também o aspecto, né, como eu disse aqui, dessa automutilação nem sempre está relacionada com um sentimento suicida, né, mas pode ser que haja ali. Então você tem pessoas, né, de meia idade, pessoas já idosas, praticando também a automutilação em certo nível, em certo grau. A automutilação, ela está relacionada com outros problemas que são emocionais, né? Normalmente, quando você pergunta para alguém por que ela pratica aquilo, né, ou qual o objetivo, na verdade, às vezes a pergunta de por que você faz é complexo para a pessoa responder, porque ela já tem na sua mente o fato de que aquilo a machuca, de que aquilo causa algum dano de alguma forma, e ela já sabe normalmente a resposta que o outro quer. Então, normalmente as pessoas dizem, olha, e quando nós tratamos no aconselhamento, é melhor do que perguntar por quê, é qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. E normalmente as respostas estão no fato de que elas querem se sentir melhor. Quer dizer, ao se cortar, ao quebrar um osso, né, num caso mais grave, elas estão usando enfrentamento com relação à dor, a um sentimento, a algo que elas viveram ali, estão vivendo, que vão minimizar a dor emocional, a dor sentimental, a dor do seu coração, em detrimento de uma dor física, que elas então estão passando, né, estão nesse sentido aqui vivendo. O interessante é que as Escrituras falam de automutilação no Antigo Testamento, em um dos textos de 1 Reis, capítulo 18. Então, abra sua Bíblia se você tiver comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 18, nós temos um momento ali onde se mostra a automutilação. Então, 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, diz assim, eu vou ler aqui para vocês. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então olha só que interessante, quando Elias estava ali diante dos profetas de Baal, e eles estão, então, nesse momento, clamando, né? E quando eles chegam a um nível de desespero, porque o seu Deus não estava respondendo nesse sentido, quer dizer, eles não estavam efetivamente, né? O Baal ali, mesmo eles clamando, não estavam, então, respondendo, eles vão chegando em uma situação com um clamor muito forte, com alta voz, o texto diz, e que eles então começam a se autoflagelarem com lanças e lancetas, né, com facas e lancetas, o texto diz aqui de 1 Reis capítulo 18, se automutilando para que ele pudesse então de alguma forma chamar a atenção daquele Deus, né, ou do Deus Baal que eles estavam clamando ali naquele momento. Então a automutilação aqui também foi usada historicamente na Idade Média por religiosos, né, como autojustificação. Então você percebe que de alguma forma isso não é recente, isso não é de agora, isso já vem de algum tempo na história da humanidade, de experimentar por, né, claro, razões diferentes, o fato de se automutilar, de se autolesionar, né, como uma forma de autojustificação ou de enfrentamento com relação a algo que está acontecendo. Então, quando nós falamos, olha, nos últimos tempos, né, há um grande crescimento, e realmente descrições médicas diz que a automutilação com pensamento não suicida, né, ou com pensamento que não de morte nesse sentido, aumentou basicamente 5 vezes mais historicamente. Então, o que isso significa? É que, na verdade, a automutilação ela sempre existiu, ela sempre esteve presente na história da humanidade, seja por uma questão religiosa, ou seja por uma questão de autojustificação, ou seja por uma questão de enfrentamento com relação à dor. Só que o grande problema é que nos últimos tempos, com a mídia, com a tecnologia, com novas abordagens com relação ao tema, hoje, como eu disse, você acaba encontrando até grupos de pessoas, né, grupos na internet, que praticam a automutilação e que também incentivam a isso. Claro que completamente de uma forma errada, né? Aliás, em nenhum nível deve ser praticado. Por outro lado, nós percebemos desde aqui de 1 Reis, capítulo 18, que já se praticava de alguma forma e com alguma intenção. Então isso culturalmente era naquela forma que o texto fala, segundo a sua cultura, aceitável culturalmente aqui. Então isso também vem historicamente trazendo essa questão de enfrentamento como um meio humano de enfrentar problemas ou até mesmo de se oferecer sacrifícios, né, no caso aqui para o Deus Baal. Então perceba que o assunto não é novo, mas obviamente hoje ele é muito mais exposto do que nós pensamos, né, e do que nós temos também em mente. Então perceba que de alguma forma isso está relacionado. Normalmente as pessoas que fazem isso, elas não querem compartilhar, elas não mostram, por vergonha também, o uso, né, de roupa, normalmente
com roupas, né, que sejam de manga comprida, para que possam esconder as lesões. E como eu disse, hoje também existe a questão da automutilação dentro do aspecto do abdômen, da barriga, onde a pessoa então faz aquilo, aí ela sempre vai estar, né, de roupa ou mais abaixo aqui da barriga, como uma forma também de esconder. Então, perceba que é um tema importante a ser falado. As Escrituras citam isso de uma forma também cultural naquele povo específico, buscando aquele Deus, né? Quer dizer, já estava no coração do homem essa expressão em situações diferentes do que talvez exista hoje, mas existe então o tema falado pelas Escrituras. Eu acho que uma pergunta que sempre nós fazemos para as pessoas que praticam isso, ou como pais que têm filhos que praticam isso, é: por que as pessoas praticam a automutilação ou a autolesão? Qual é a razão disso? Né? De uma forma lógica para nós que estamos fora, né, desse contexto, seria exatamente o seguinte: mas como machucar o próprio corpo? Né? O que levaria alguém a machucar o próprio corpo? Inclusive, em alguns momentos, talvez até se colocar em risco de cortar alguma veia, se quebra um osso, né, aquelas pessoas mais severas. Por que elas fazem isso? Qual é a intenção delas? Por que elas estão fazendo isso? Bem, a resposta, ela não é tão simples e nem podemos reduzi-la simplesmente a um padrão. Até porque, como eu disse no início, a experiência humana, né, são diferentes. Nós temos situações diferentes, né, nós temos aí alguns pontos que devem ser observados dentro desse aspecto da automutilação. Mas, de uma forma geral, né, todos nós temos, obviamente, né, os motivos nesse sentido que as pessoas lidam com isso para praticar, né, com relação dentro, né, desse tema. Só que também nós devemos pensar no fato de que não podemos colocar simplesmente uma resposta para que haja, então, o porquê pessoas fazem isso. Eu sei que, às vezes, na ansiedade do pai, do educador, né, da própria igreja em querer ajudar, mas por que você? Qual que é o motivo? Entender. Mas os motivos são muito mais profundos do que os próprios cortes que são feitos no corpo, porque o problema, esse sintoma revela um problema ainda maior, né? Ou seja, um problema mais profundo, na verdade, e nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então, a pergunta é: por que as pessoas praticam a automutilação? Algumas coisas devem ser observadas. Primeiro, há um ciclo na mutilação que é ativado por algum tipo de estresse, situação difícil, má adaptação, enfrentamento inadequado de uma situação. Então, quando as pessoas estão se automutilando, tem uma coisa muito importante na cabeça, né, de vocês, também na minha cabeça tem que ficar importante. As pessoas que praticam isso, muito parecido com a ideia de outras situações, como até mesmo o pensamento na ideação suicida, elas não querem morrer, elas não querem machucar a si mesma, dizer assim: não, eu quero machucar com toda a intencionalidade. Elas querem lidar com uma dor em certo nível, com enfrentamento. E pode ser que, ao lidar com aquilo que elas não estão adequadas, adaptadas a lidar com uma situação, talvez um bullying, alguma coisa assim, isso pode gerar um ciclo, isso pode gerar, né, um ciclo de automutilação constante. Então ela tem um estresse, ela não consegue lidar com aquilo, ela usa a automutilação como um meio de resposta para, inclusive, comunicar alguma coisa. Então isso é importante ter em mente. Outra coisa é: a prática, ela é usada como alívio da dor. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu ouvi de um especialista, é muito interessante você pensar nesse aspecto. Às vezes é usado até mesmo como prevenção do suicídio. Parece estranho falar isso, né? Mas a pessoa, para que ela não chegue a um extremo, ela então se automutila para lidar com a questão da sua dor. A outra coisa são situações de enfrentamento na vida. Às vezes a pessoa, ela tem uma decepção muito grande, ou ela não consegue aquilo que ela quer, não consegue se comunicar, falar das suas emoções abertamente, então ela também pode praticar a automutilação. Outra coisa são problemas e abusos familiares, abusos de terceiros. Às vezes a pessoa está vivendo num ciclo de abuso, está vivendo num ciclo de bullying na escola, e aí então ela acaba tendo, né, uma manifestação da automutilação para que possa também lidar com esse problema e até mesmo como algo de comunicar aquilo que está passando, tá? Quais são os pensamentos, então, em torno da mente daqueles que praticam a automutilação? Alguns deles são exatamente o seguinte: eu sou culpado e devo ser punido. Talvez a pessoa está num sentimento de culpa tão grande por aquilo que ela fez, e se automutilar, se autolesionar é uma forma de pagamento daquela culpa. Talvez ela cometeu um erro, ou talvez ela se sente culpada por uma ação do outro, e isso pode ser usado como uma forma de enfrentamento. Note que isso não é incomum quando nós olhamos para a história da religião.
nesse sentido, né? Porque a automutilação era praticada como autojustificação. Quer dizer, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, então eu vou me punir no meu corpo para que eu então possa ser aceito, para que eu possa ser perdoado e sinta isso daqui. Note que esse pensamento está conectado com isso também, né? Outra coisa, eu não sou perfeito, às vezes esse pensamento. Quer dizer, existe um estado de expectativa dos familiares, da escola, da sociedade, né, fisicamente, tem a ver com imagem, tem a ver com corpo, né, tem a ver como que a pessoa entende a sua aceitação, né? E aí o que acontece? Ela pode ser levada também a dizer, não, tá vendo, eu não consigo alcançar esse padrão, e para lidar com essa dor, ela pode se utilizar da autolesão, automutilação. Outra coisa é, você me magoou porque eu mereço. Olha só um pensamento também, porque as pessoas falam isso e pensam. Quer dizer, você me magoou, né? A culpa é minha, eu mereço. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu vou automutilar. Eu estou irado. Talvez as pessoas também lidem com ira. Ela pode chegar a um estado de não fazer algo contra o outro, mas fazer algo contra si mesmo. Um outro pensamento é, eu não aguento mais me sentir assim, machucar-me é a única maneira de parar os meus sentimentos. Então a pessoa está com um ciclo de um sentimento tão forte e ela não quer mais se sentir assim, ela não quer se sentir mais inadequada. Então o que ela pode fazer? Ela se corta. Se cortando, a atenção da dor vai para outro lugar. A atenção de se automutilar vai para outro lugar, no caso aqui para os seus ferimentos, ou então de algum tipo de lesão diferente. Então perceba como isso também acaba acontecendo no enfrentamento. Uma outra questão é, eu me sinto fora de controle, tá? Outras pessoas estão no controle. Então dessa forma eu posso ganhar o controle e ninguém pode me parar. O que isso significa? Às vezes tem problemas com submissão, e às vezes até numa questão de controle mesmo, num controle, né, abusivo de uma outra pessoa. Então para que essa pessoa possa de alguma forma estar no controle, ela fala, então eu faço isso para dizer, ok, pelo menos nessa parte aqui eu tenho autocontrole, né? Outra coisa, pessoas também às vezes dizem assim, quando falam de objetivos, né? Palavras não podem expressar a minha dor. Então eu falo, as pessoas não me compreendem. Eu exponho, as pessoas não me entendem. Então como que eu atinjo isso? Como que eu faço isso? Eu me automutilo para exemplificar a minha dor, para mostrar. Agora, um último elemento sobre o porquê ou qual o objetivo, existe a ideia de um pedido de ajuda. Ajude-me. Em que sentido? Alguns que se ferem podem estar sofrendo naquele momento abusos sexuais, emocionais, psicológicos, quer dizer, está no processo de ser abusado naquele momento. Então, talvez, né, por um familiar, por um conhecido, enfim, talvez ela está num contexto de abuso. E isso se torna, então, um pedido de ajuda. Talvez a pessoa está sofrendo violência, né, um tipo de violência, e ela então se corta dizendo que esse é o meio, ela pensa, esse é o meio de pedir ajuda, de chegar até o outro, então, ao que alguém veja, né, as suas marcas, as suas cicatrizes, e alguém fala, por que você está fazendo isso? Então, ela não tem a coragem completa de chegar e dizer, mas ela se mutila para que seja, então, tem ali a atenção que ela espera para que ela possa compartilhar algo muito mais profundo, um abuso ainda muito maior. Então perceba que nós temos aqui um aspecto muito mais voltado para objetivos, né, do que propriamente para dizer por que você faz isso, né? Porque é interessante quando às vezes a gente pergunta o porquê de que se faz isso, do que está fazendo isso, normalmente o outro lado é dizendo, eu não sei por que exatamente, e realmente às vezes ela não sabe. Ela não sabe naquele momento por que ela está agindo assim, mas ela sabe qual o objetivo que ela quer alcançar dentro do processo, né, da automutilação, ok? Antes de continuarmos aqui no nosso tema, nós vamos falar sobre a mutilação como expressão de um coração dinâmico, né, mais do que uma simples comunicação. Mas antes disso, eu quero ler aqui algumas mensagens que vocês mandaram, para que nós possamos então ter aqui uma interação também. A Terezinha fala, oi, boa tarde. Aí tem algumas mensagens aqui que eu não vi as anteriores, então não consigo responder, mas a Fátima Pacheco diz, boa tarde, graça e paz, sou de Maricá, Rio de Janeiro. Fátima, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós temos aqui Caio Sheila, boa tarde, pastor Tiago, a automutilação, tema delicado, mas muito relevante, verdade.
é um tema realmente delicado. Eu acho que, não sei vocês aí do outro lado, né, mas de alguma forma falar disso também, né, me impacta assim por perceber que pessoas, entender que há pessoas em sofrimento, né? Então, até que ponto as pessoas e nós podemos chegar no enfrentamento com relação a um problema que nós temos, né? Então, é um tema delicado, sim, porque envolve o outro lado, envolve às vezes a vergonha, mas como foi colocado aqui também, Caio, Sheila, ela precisa ser abordado, principalmente com uma esperança no Evangelho, né? Para mostrar que alguém sofreu, alguém, né, sofreu todas as dores que você e que nós pensamos em sofrer, ou que até nós vamos lá, né, para sofrer, mas alguém sofreu por nós, alguém já pagou todo o preço por nós. Vamos falar mais sobre isso, que é o nosso Senhor Jesus. Nós temos o Mateus Pereira também dizendo assim, boa tarde, Reverendo Tiago, tatuagem seria um tipo de automutilação? Muito boa a sua pergunta, eu vou responder isso aqui um pouquinho mais lá no final, tá? Se eu esquecer, me lembra, Mateus, mas eu quero passar ainda por algumas questões importantes e a intencionalidade, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou responder já, Mateus, para a gente não prolongar aqui. Eu não entendo que isso pode ser equiparado, tá? Por quê? Porque o enfrentamento, né, de uma dor ou de algo para se tatuar, eu não vou entrar nem no mérito aqui de pecado ou não, de certo ou errado, eu acho que é muito mais abrangente, né, a resposta voltada aqui para o tema. É importante que, dependendo da definição que nós temos ali, inclusive nós colocamos aqui que a automutilação é um comportamento intencional, agressivo, direto ao próprio corpo, com o objetivo então de realmente se machucar, de realmente trazer algum tipo de dor para lidar com outra dor. Então nós temos aqui dois fatores importantes. Primeiro, a motivação daquilo que faz. Então talvez alguém que pense, eu vou me tatuar, ele, né, não esteja pensando objetivamente em fazer aquilo escondido, né, pelo menos assim, escondido, tem gente que faz escondido, pai, né, do marido, esposa, enfim, mas aí é um outro programa, né? Mas do tipo assim, eu vou causar um dano, eu vou sentir uma dor nesse sentido, né? Exatamente para lidar com outra dor emocional. Eu não sei se em todos os casos podemos comparar isso, né? E a segunda questão, nós não estamos falando de a automutilação traz exatamente uma agressão ao corpo. É claro, mais uma vez dizendo, eu não vou entrar na questão de se pecado ou não, certo ou errado aqui da tatuagem, acho que nem dá tempo para isso no programa, mas é importante que são contextos e motivações diferentes, né? Que são situações diferentes, né? Enquanto um toma uma decisão consciente, né, de poder ir ali, de marcar o seu corpo, enfim, por um tipo de motivação específica, o outro nós estamos pensando em lidar com a dor, em se machucar, em quebrar um osso do corpo para lidar com uma outra dor. Estamos pensando num ciclo também, né? Pessoa que faz isso constantemente, ok? Então espero aí ter te respondido também. Nós temos aqui a Edilane dizendo assim, louvado seja Deus, pastor, ver a igreja se movimentar nesse sentido é bênção demais. Amém, graças a Deus por isso, que o Senhor nos dê temor e graça para falar de um tema tão importante como esse. Mas uma coisa também interessante, eu sei que você como pai, como educador, como pastor, né, como missionário, enfim, você que trabalha com pessoas e que fica sabendo disso, e também eu, né, na condição de conselheiro, na condição de pastor, na condição de alguém que quer ajudar o outro, quando a gente escuta alguém estar se automutilando, é claro que pensamentos vêm na nossa mente, como principalmente o comportamento, o que leva a isso, morte, suicídio, né? Então é importante avaliar antes de tirar qualquer conclusão, quer dizer, pensar na pessoa, dar voz a essa pessoa, para que ela também possa comunicar conosco além do seu comportamento. Então, por que isso é importante? Quando nós falamos disso, nós temos que ter em mente que a automutilação é uma expressão muito mais do que um comportamento e muito mais do que uma comunicação sentimental. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a dinâmica do coração. Então, o coração é o lugar de crença, o coração é um lugar de desejo, o coração é um lugar de sentimentos e o coração é um lugar onde nós temos ali também de crer, de desejar, de refletir, de ter pensamento e de ter emoções. Então, quando nós pensamos num nível do comportamento, de qualquer prática, especificamente da automutilação, nós estamos pensando em algo muito mais profundo do que aquele comportamento. Aquela comunicação emocional, aquela comunicação
prática, né, da automutilação, do autoflagelo, ele quer nos dizer algo ainda muito mais profundo que está no coração daquela pessoa. Num coração dinâmico, segundo as Escrituras descreve, tanto no contexto de crença, de desejo, de pensamento e também de emoção. Tanto que Provérbios diz assim, de tudo que se deve guardar, guarda o coração porque dele procede as fontes da vida, né? Então, devemos ter uma atenção especial, né, para a pessoa que está praticando a automutilação, em como ela está se enxergando, em como ela está enxergando o próprio Deus, como ela está enxergando outros e o contexto. Eu sei que a nossa tendência, e vamos falar sobre isso, quando a gente quer ajudar, às vezes a gente coloca a pessoa na parede dizendo assim, mas você quer morrer? Né? Você vai morrer se você fizer isso. Não faça isso e tal. Então, uma abordagem assim, às vezes, desesperadora, né, pode, às vezes, mais atrapalhar, porque aquela pessoa vai perder, né, a confiança do compartilhar do que propriamente ajudar. Claro que a gente tem que intervir, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte prática de como nós devemos entender. Mas quando eu olho para aquela pessoa, eu tenho que ver muito mais alguém que está se cortando, né, se automutilando, se autolesionando. Eu tenho que ver o que aquela pessoa tem no seu coração. Então, as Escrituras falam para nós, em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, né, sobre a prática da palavra, e antes, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é suficiente, ela é adequada, ela é como uma espada, né, nessa questão de 2 gumes, e ela traz para fora as motivações do nosso coração. E é interessante, né, quando Salomão fala com seu filho, fala com, né, uma visão paternal em Provérbios, ele sempre está preocupado com o coração, né? Eu sempre falo isso aqui. Então, quando eu faço uma abordagem para ajudar alguém, eu tenho sim que olhar para aquele comportamento, para como aquela emoção está sendo expressada naquele momento, mas eu tenho que olhar que isso faz parte de um coração dinâmico, um coração que deseja, um coração que pensa, um coração que acredita, e quais crenças, quais desejos, quais emoções, quais pensamentos aquela pessoa está tendo de Deus, do outro, de si, do próximo, e onde nós podemos então direcionar tudo isso a uma teorreferência, aonde Deus está, a quem Deus é, Deus dar significado para nós, segundo está na sua palavra, para que nós então tenhamos bom enfrentamento com relação à situação que nós vivemos aqui. Então, perceba bem que a automutilação é muito mais do que uma comunicação das emoções, é muito mais do que um comportamento, ele é uma expressão mais profunda do coração. E se nós não tivermos este olhar, teremos dificuldade, porque vamos simplesmente tentar parar o ciclo da automutilação, que é importante, que deve ser feito, mas sem realmente tratar o problema real daquele coração, daquela pessoa, ok? Bom, continue participando. Eu quero indicar um livro aqui, inclusive com muita alegria eu indico esse livro, que foi recém-lançado pela Ragnos, que a organizadora desse livro é a M. Becker, tá? E chama assim, cuidando, na verdade, da alma das crianças. Cuidando da alma das crianças. E, inclusive, um dos capítulos aqui fala sobre automutilação. A palavra é crianças, mas você vai achar temas aqui tanto de crianças, né, pequenas, assim, tanto também de adolescentes. Então, este livro aqui é um livro muito importante que você tem que ter como pai, você tem que ter como educador, né, como professor de escola bíblica dominical, como professor de escola regular também aí, né, pública, privada. Não importa, trabalhar com crianças, né, enfim, com sobrinhos, é muito importante este livro, porque ele traz, primeiro que além de tratar de temas, né, como ansiedade infantil, como medo, como vergonha, como fundamentar para a gente, como que se trabalha com criança, ele é um manual realmente, este livro aqui traz um aspecto importante, que ele traz a suficiência das Escrituras, ele mostra para a gente como a Escritura ajuda a tratar do coração das crianças, com uma abordagem adequada para elas, levando obviamente até o Evangelho. Então, pode comprar esse livro, né? É um livro muito bom. Olha só para você entender, eu gosto de compartilhar para trazer essa reflexão. Olha só alguns temas que são importantes aqui. Primeiro, a alma de uma criança, introdução ao aconselhamento infantil. Fantástico, como que a gente se aborda? Nós temos hoje algumas teorias de trabalho com relação à criança, mas aqui nós vamos ver uma abordagem bíblica desse trabalho, tá?
que é as questões metodológicas, né? E aí, então, tem aqui aconselhamento de crianças de faixas diferentes. Então, você vai ter uma tabela de como você pode trabalhar com cada criança, fantástico. E é a Julie Lowe que escreve isso, que ela é muito boa na área de aconselhamento infantil. E aí tem as questões específicas do aconselhamento. Por exemplo, guiando a criança até Jesus, ajudando crianças ansiosas, aconselhamento após tentativa de suicídio de crianças e adolescentes, tá? Ajudando crianças que têm problemas com relacionamentos, né, amizades. E aí, quando fala de criança e seu corpo, também falando com crianças sobre sexo. Inclusive, né, nós tivemos um programa falando sobre isso também, importante, falando sobre identidade sexual, tá? Ajudando crianças que se automutilam, que é uma parte do tema que nós falamos aqui, está nesse livro também. Nós temos aqui aconselhando crianças portadoras de doenças, aconselhando crianças com deficiência. E quando fala de crianças e seus traumas, aqui nós temos crianças e abuso infantil e aconselhamento de crianças que não vivem com seus pais biológicos. Olha só, um tema, temos aqui 20 temas de aconselhamento nesse livro, que você pode, então, comprar esse livro e ter aí a sua... Né, e ter o seu lugar de pesquisa para que você possa, então, tratar, cuidar, né, se relacionar aí com temas de aconselhamento bíblico infantil. Então, isso é muito importante também, tá? Outra coisa importante que eu quero falar se você está, às vezes, mandando perguntas, tem 2 links aí. Se você estiver mandando pergunta no outro link, que é o link principal, e não esse que é específico do programa, eu não vou conseguir ver as suas perguntas, tá? Porque eu estou no link aqui do horário do programa. Então, se você quiser fazer lá, continuar assistindo, abrir o celular e fazer, também é bem-vindo aqui, ok? Espero que nós tenhamos, então, nós caminhamos para tratar de coisas importantes. Primeiro, entender o que é. Depois, qual o objetivo, né? Muito mais do que por que você está fazendo, qual o objetivo que essas pessoas querem alcançar quando elas se automutilam. E é um tema não só para adolescentes e jovens, mas até mesmo para idosos, como nós vimos aqui. E também isso faz parte de um contexto de um coração dinâmico, quer dizer, não é só a manifestação da emoção, né, do comportamento, mas é a dinâmica de um coração. Agora, a grande pergunta que talvez você e eu devemos fazer, e talvez você já esteja fazendo essa pergunta, é: como que eu posso ajudar? A identificação, às vezes, pode demorar, dependendo do relacionamento familiar, ou até mesmo na escola, enfim. E uma vez descobrir isso, como que nós podemos ajudar biblicamente? Como que nós podemos dar passos para resolver, né, ou para dar suporte numa resolução com aquela, né, criança, com aquele adolescente, enfim, com aquele adulto também, ok? Então, como começar a ajudar? Primeira coisa que você tem que fazer: ouça, ouça e ouça. Provérbios 18, 13, nos diz que seria imprudente, completamente imprudente, responder a um problema sem ouvir tudo que está relacionado a ele, tá? Então sempre há uma causa, e se você tiver tempo de ouvir, sem julgamentos, e realmente estiver interessado, aquele que se automutila vai dizer para você. Dependendo da faixa etária, né, com que se lide com isso, a vergonha pode ser, né, e vai ser um dos impedimentos aí nesse relacionamento de comunicar. Mais uma vez eu quero dizer, principalmente para os pais, para os educadores, para nós de uma forma geral, quando nós ouvimos que alguém está se automutilando, bate o desespero, né? Eu sei, nós lidamos, né, nessa questão de querer ajudar, querer resgatar aquela pessoa daquele momento. Só que o que é muito importante, você pode tentar uma abordagem de ajuda sem exatamente entender o problema daquela pessoa. Ou seja, você vai então cair no erro de fazer julgamentos antecipados, e esses julgamentos mais atrapalhar do que resolver. A Bíblia diz: nós devemos ouvir, ouça a história, ouça os objetivos, só que ouça com intencionalidade. Não fique só tentando ligar, né, passado, comportamento, situações. Tente entender o que está naquele coração. Tente entender a movimentação daquele coração. Por mais que talvez seja difícil para você ouvir as razões, talvez familiares, razões relacionadas até o próprio relacionamento familiar, mas esteja aberto para ouvir, porque é uma grande oportunidade. A Bíblia nos ensina constantemente a ter ouvidos atentos para ouvir aqueles que pedem ajuda, que estão necessitando exatamente de um socorro, de um auxílio. Então, quando você descobrir muito mais do que simplesmente sair comunicando todo mundo, né, fazendo aquele auê todo, eu entendo, mais uma vez eu digo, eu entendo que às vezes isso uma ação de forma desesperadora, mas isso não vai ajudar. Isso vai fazer uma exposição muito maior,
do que ela deveria ser naquele momento e não vai trazer uma resolução. Então, ore a Deus, peça sabedoria. Se você sabe que o seu filho faz isso, você sabe que o seu amigo faz isso, você sabe, né, que algum irmão em Cristo faz isso, Deus me dê sabedoria, me ensine a ouvi-lo, mas me ensine a escutar muito mais do que o seu comportamento, né, de automutilação e do que os seus sentimentos, né, do que ele vai explicar, mas me ajude a entender a movimentação daquele coração, para que eu possa intencionalmente ajudá-lo. Você está disposto a ouvir pessoas assim? Será que nós estamos dispostos a abrir o nosso tempo, a dar ouvidos àqueles que estão realmente sofrendo? Porque talvez os nossos julgamentos sejam simplesmente dizer, mas machucar o corpo, que coisa é essa? Não deveria fazer isso. Realmente, não deveria fazer isso. Mas eles estão lidando com situações e experiências diferentes do que talvez você e eu lidamos. E dar ouvidos e entender essa situação é muito importante. Um outro aspecto também importante neste caso, ok? Que deve ser observado, né? Que deve ser então trazido, né? Dentro desse contexto, leve essas pessoas a Cristo. Mostre, né? Mostre efetivamente quem Cristo é, mostre efetivamente, né, quem é o Senhor. Em Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus se preocupa com elas, mostre que Jesus se preocupa com a dor que elas estão sentindo. A pessoa precisa ser levada até Jesus e entender que Jesus está preparado e tem tudo aquilo que ela precisa para ajudar. Encoraje essas pessoas a se lembrar da promessa da palavra de Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, nós podemos lembrar que aquele que sofre ou aquele que lida com experiências dolorosas em suas vidas e em certos casos aí de tanta dificuldade, o Espírito de Deus intercede por nós. O Salmo de número 13, por exemplo, ensina sobre um lamento de alguém que está lamentando, mas que termina com louvor. O que isso significa? Que o Evangelho é essencial para apontar para uma resolução correta, para apontar para uma vida correta, para uma esperança correta. Não de que todos os problemas serão resolvidos aqui, mas que os olhos podem ser abertos para que em Cristo, no Senhor, na palavra dele e nas promessas ricas da palavra de Deus, nós possamos então ter bom enfrentamento com relação a isso. E enquanto a pessoa talvez esteja olhando ali para suas limitações, ela é convidada a olhar para o consolo e ela então entende que aquela situação, aquele momento é um consolo para a sua vida, é um lugar onde ela encontra descanso. Mas então você diz, olha, o descanso que você realmente vai encontrar, realmente vai ter, é em Cristo Jesus. Apresente as promessas da palavra de Deus, apresente a riqueza do que a palavra de Deus tem para consolar aquele coração. Não vá só na direção em dizer, tá vendo, isso é pecado, olha, o corpo é o Espírito, o corpo é templo do Espírito. Isso são verdades, nós conhecemos e nós sabemos, meus irmãos, mas as lutas, né, particulares daqueles que fazem isso são muito mais intensas do que isso. Então, simplesmente chegar e levantar verdades bíblicas que devem ser feito isso, mas só para dizer, não faça isso, não faça, não faça, não faça, mas mostre a solução do descanso. Lembre-se, sabe a pergunta lá atrás? O que a pergunta lá atrás que você fez sobre objetivo? O meu objetivo é lidar com a dor, o meu objetivo é aliviar a dor. Mostre alguém, mostre que o alívio da dor não está em si mesmo, na prática da automutilação, mas o alívio da dor está em Cristo Jesus, que não só nos dá alívio real, mas também nos aponta para uma esperança verdadeira. Mostre que o Senhor se importa, mostre Hebreus capítulo 4, que diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós em tudo foi tentado, porém, sem pecar. E aí o convite é, venha até o trono da graça, se aproxime, porque você vai encontrar em tempo oportuno o socorro de que tanto espera, de que tanto precisa. Note que apontar para Cristo é a evidência. Eu sei que às vezes há coisas relacionadas ali como relacionamentos e tudo mais, e aí também cabe a isso no sentido de o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o seu professor, o seu amigo na escola, ele não é suficiente para você, nunca será, né? Em qualquer expectativa que nós colocamos em pessoas, nunca será alcançado, a não ser
na pessoa de Cristo Jesus, em quem Ele é, a esperança e a centralidade do Evangelho. Mostre que o Evangelho tem esperança, que o Evangelho dá passos práticos também, de como aquela pessoa pode sair desse ciclo. Um outro elemento importante é: faça parar a automutilação, tá? Isso é muito importante. Em que sentido? Não importa a natureza do dano, se é um corte, se é a quebra de um osso, se é uma queimadura, não importa em nível nenhum qual é a natureza, né? Porque ali é grave, precisa de uma intervenção. Mas é preciso, né, fazer algo para ajudar. Não importa a natureza, sempre devemos fazer algo prático para ajudar também. Note se houver algum tipo de abuso. Quer dizer, a automutilação é por uma expressão de que está sofrendo abuso, de que é um pedido de socorro, é que está passando pelo processo de ser abusado constantemente, está sofrendo um bullying na escola. Qual que é o pedido? Se isso acontecer, né, você e eu, nós temos então a necessidade, né, e o cumprimento aqui até de um princípio moral de poder fazer uma denúncia quanto a isso, né? Quer dizer, de retirar aquela pessoa, né, desse sistema, desse ciclo de abuso que é um gatilho para que ela então possa se automutilar. É importante prestar atenção e dar objetivos e metas para que essa pessoa possa então sair desse ciclo, né? Outra coisa importante, avisando a pessoa sempre, né, é avisar alguém da família. É comunicar alguém da família, para que se possa entender os momentos em que isso é feito, e aí então entrar-se também com a ajuda, o apoio, a oração, né? Se é aquele momento específico, chamar, resgatar a pessoa desse momento para orar juntos, para ler a Bíblia, né? Para sair no sentido de ter uma conversa com relação a isso. Claro que sempre dentro de manter uma confiança, comunique aquele que você está atendendo, que você está ajudando, que você vai dizer assim: olha, eu vou dar, né, eu vou comunicar porque eu amo você. Né? Convença por meio da palavra que é necessária essa comunicação, para que haja então o cuidado, coloque metas específicas, mostre que em cada momento que você sentir a dor e que você quiser aliviar a sua dor emocional com a dor do corte do seu corpo, né, olhe para Salmos como 13, olhe para o próprio sofrimento de Cristo, que Ele sofre para que nós pudéssemos então encontrar refúgio e paz. Mostre a esperança do Evangelho para que ela possa então tomar aquilo como princípio e não mais ter a automutilação. Claro que isso acontece dentro de um processo. Agora, se há um estado muito grave, no sentido de que aquilo está colocando a vida da pessoa em risco, é muito importante que você a leve para um médico, que você faça uma comunicação ainda mais ampla, para que haja então o cuidado daquela vida, para que haja então, né, uma visão também de um médico, de como aquilo pode ser ajudado junto, para que ambos possam, né, em nome de Cristo ali, caminhar juntos, né, entendendo a suficiência da palavra, mas também, né, talvez um médico, amigo da família, para avaliar a situação e avaliar aquele risco. É muito importante também, além do aconselhamento bíblico, ter, né, esse processo de ajuda, para que haja então um cuidado com a vida daquela pessoa, mas sempre apontando para o Evangelho. Aqui há, né, uma intervenção específica, mas o que realmente vai dar esperança, o que realmente vai direcionar o coração daquela pessoa é a esperança do Evangelho em Cristo Jesus. Outra coisa é mude os objetivos, né? Em vez de perguntar, mais uma vez, por quê? Pergunte qual o objetivo. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nós temos uma palavra que diz exatamente o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então, trace um princípio de obediência à palavra de Deus, para que aquela pessoa aprenda a lidar de uma forma não automutiladora, mas que ela possa dizer: olha, um princípio aqui de você não lidar mais com isso é obediência ao Senhor, é de você poder fazer a vontade e Ele vai capacitar. Outra coisa importante é ensine a pessoa a responder biblicamente com esperança, para que a sua esperança esteja no Senhor e não na necessidade da automutilação. Filipenses 4, do 4 ao 7, Paulo diz que ele aprende a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo está escrevendo na prisão, ele está sendo colocado numa situação tão complexa, difícil, de alguém que está pregando o Evangelho, mas o coração
né, do seu servo, do servo do Senhor, aprende, né, diante da situação que ele está vivendo. Quer dizer, existe uma outra resposta. Existe uma resposta de confiança em Deus, ainda que eu esteja numa situação, porque talvez aquela situação de enfrentamento com relação às emoções, com relação ao trabalho, com relação à vida, não vão ser mudadas automaticamente. Mas o que pode ser mudado? A perspectiva da fé, da confiança no Senhor, naquela situação que aquela pessoa está vivendo. Então ensine que, assim como ela aprendeu, de certa forma, a buscar a automutilação como meio de alívio da dor, do enfrentamento de problemas, há uma esperança bíblica de que ela pode aprender a contentar-se no Senhor, e que ainda esteja sob pressão, ela pode sentir alegria, ela pode assim, sentir então envolvimento com o Senhor. Mostre também a esperança para a mudança. Efésios 4, do 22 ao 24, fala sobre ter uma mudança na nossa mente feita pela palavra de Deus. Né? Mostre uma perspectiva de renovação de mente. Mostre Efésios 4, 25, que diz, se você minta, não minta mais, agora fale a verdade a cada um ao seu próximo. Quer dizer, existe a possibilidade da mudança, da esperança, muito mais do que a mudança da circunstância, pode haver uma mudança na crença, na disposição do coração. Também mostre para aquela pessoa uma coisa importante, a perspectiva de Deus com relação às provações, né? Em Gênesis 50, 20, depois de todo o processo que José passa, e os seus irmãos ficam então atemorizados quando o vê como agora governador do Egito, e sobre a mão dele está a vida, né? E a morte dos seus irmãos, a alimentação, ou então a escassez, né? E José diz assim, que não era para que eles ficassem, não era para que eles se preocupassem, porque tudo que havia acontecido com ele era Deus mandando José adiante para que pudesse ser usado de alguma forma para suprir a necessidade da sua família, e não só da sua família, em preservar o povo de Deus, mas também de toda a terra naquele momento. Então note e ajude essa pessoa a enxergar a sua vida numa perspectiva divina, numa perspectiva de como Deus vê as provações. José enxerga a boa mão de Deus no processo. Ajude a essa pessoa, então, a enxergar também assim confiadamente no Senhor. Ensine a confrontar os pensamentos perturbadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você fala de coração, você também ensina aquela pessoa a combater, a não mais ser levadas por aqueles pensamentos perturbadores com relação ao corte, à automutilação, ao sofrimento, mas ensine e a ter a sua mente como a mente de Cristo. Filipenses 4:8, Paulo diz, pense nisso. O que é louvável, amável, se há virtude, né? Pense nisso, quer dizer, nós podemos então condicionar a nossa mente, a mente de Cristo, a palavra de Deus com esperança. Então tudo isso é importante, né? Alguns pontos aqui para dar um passo de ajuda, para se dispor a ajudar, mas se não houver a escuta primariamente, o entendimento daquele processo, lembre-se, você não só está lidando com a automutilação, você está lidando com questões anteriores do seu coração. Eu quero ler aqui mais algumas mensagens que os irmãos mandaram, e eu estou lendo aqui, Marta Amaral diz, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. A Ângela Bach diz, paz, pastor, a paz. A Marta coloca um comentário dizendo assim, convivo com uma criança de 5 anos, cuida dele. Moramos lado a lado, mas os pais o evitam de certa forma. O dia todo a criança fica sem vê-los e durante a noite mandam que ele durma na minha casa. Infelizmente, né, a realidade às vezes de pais que têm filhos, mas que não sabem e não entendem a responsabilidade disso, né? Olha, eu vejo aqui, Marta, por mais talvez que pesado seja algum momento e que tristezas, né, sejam levantadas aí tanto para o coração da criança quanto para o seu de ver uma situação, mas Deus é tão bondoso. Olha só a graça do Senhor, né? Ele permitiu que você estivesse perto dessa criança, que você estivesse ali como alguém que pudesse cuidar dela e levar os princípios da palavra, orar pelos pais. Olha como o cuidado de Deus, né, está presente mesmo em aflições da nossa vida. Graças a Deus pela sua vida e pela oportunidade que você está tendo.
Seok diz, graça e paz a todos. A Rosângela Silva diz, ainda bem que Jesus Cristo colocou a senhora no caminho. Olha aí, mais irmãos enxergaram isso. Isso, exatamente. Trabalhe o coração e mente dela para ser de Cristo Jesus. Amém. Por isso tem crianças matando os pais. Muito triste o jeito que as crianças vivem hoje, né? Sem interesse no principal, que é o nosso Deus. A Leia Martins também diz assim, Marta, Marta, Deus escolheu você. Olha só, eu nem tinha lido isso e graças a Deus, né, pelo entendimento aí desses irmãos também. Então, realmente. Seok também, oremos por nossas crianças e jovens, que Deus o livre das armadilhas do inimigo. Exatamente, precisamos orar. A única saída dos nossos problemas é Deus, entregar a Ele, confiar. A Ângela Baco diz, pastor, tenho problema com esse assunto. Marta Amaral também aqui comentou, amém, né, que Deus nos abençoe com relação a isso. E Ângela, procure ajuda. Não sei se o seu problema é com alguém ou é um problema particular seu, né, do que nós estamos tratando aqui, mas procure ajuda, a graça, a esperança, ou para você, ou para aqueles que estão lidando aí em seu torno também. A palavra de Deus é suficiente para isso, né? Para nos dar graça, para nos apontar para o consolo verdadeiro e para uma resolução verdadeira, e não simplesmente o fato, né, de ter essa automutilação. Se você quiser participar, eu tenho ainda alguns minutos aqui para responder ou para falar com relação a algumas perguntas, mas eu quero entrar finalizando aqui, dando uma palavra aos pais, que é muito importante, tá? Pais, quando vocês ficarem sabendo que o seu filho está se automutilando, eu quero mais uma vez lembrá-los disso, tá? Não se desespere com relação a isso. É claro que você tem que perceber o que está acontecendo ali, que não haja desespero no seu coração. O que você deve fazer? Responda de modo bíblico. Quer dizer, se há o entendimento, chame por uma conversa amorosa, amigável, chame por uma conversa com entendimento do que realmente está acontecendo ali. Avalie o relacionamento familiar, né, a partir da palavra de Deus. Aproveite, e eu vou dizer uma palavra que parece antagônico, mas é verdade. Aproveite a oportunidade de descobrir isso antes de que coisas piores pudessem acontecer e de que você vai ter ali a oportunidade de cuidar do coração do seu filho, de cuidar do coração dele nesse momento tão difícil, nesse momento tão pesado. Então, escute o seu filho, né? Simplesmente busque ajuda, sim, mas primariamente sente ali. Pastor, não sei lidar com isso, não tenho informação para isso, mas você tem a palavra de Deus e coisas como esperança, Cristo Jesus, como, né, situações de levar a um pensamento bíblico. Você pode fazer isso, você pode inclusive dar abertura e dizer, filho, sente aqui, vamos orar juntos por isso. E nós não sabemos o que fazer, pode até ser sincero, mas diga, né, deve ser sincero, mas vamos orar. Quer dizer, às vezes o fato do medo, às vezes o fato de simplesmente não saber lidar com isso, os pais se retiram de cena, deixando a responsabilidade, né, com outras pessoas. É claro que outros devem ajudar e podem ajudar nesse sentido, mas a coisa muito importante é que vocês estejam presentes, porque talvez a mudança não é só, né, alguém que venha de fora e diga, olha, pare com isso, mas a mudança é na estrutura familiar, é na forma como vocês se comunicam, se bíblico ou não. Então tudo isso é importante para o entendimento, para o estreitamento desse relacionamento, até porque vocês passarão mais tempo com o adolescente, com o filho dentro de casa. Outra coisa, antecipe provações, né? Até uma frase que diz, semeie antes do tempo das provações, eu coloquei aqui, quer dizer, a gente nunca imagina que certas coisas podem acontecer com os nossos filhos, não é verdade? Com os nossos filhos, com aquele com quem nós convivemos, mas é muito importante que você entenda também o fato de antecipar assuntos nesse sentido. Então, mas não vai ter gatilhos? Não vai ter, você vai antecipar o coração, porque de alguma forma ele vai ter contato de alguém que fez. Então, sempre vão conceituar coisas para os nossos filhos. Mas se nós anteciparmos, né, o ensino, a esperança bíblica, isso ajudará o coração. Então talvez você pode um dia chegar para o seu filho que não faz isso e começar, olha filho, vamos orar, né? Até mesmo a oportunidade por um amigo, né? Desse sentido filho, vamos orar por um amigo. E o que significa isso? Como nós podemos ajudar? Como que nós podemos explicar, antecipar esses assuntos com seus filhos? Isso é muito importante dentro também da perspectiva bíblica, né? E ore pelos seus filhos,
Orem, interceda por eles. Você, educador, interceda pelos seus alunos. Você, professor de escola bíblica dominical. Você, conselheiro bíblico que está assistindo também. Ore. Devemos orar por aqueles que estão sofrendo, devemos colocar, diante do Senhor todas as petições com relação à vida deles. Interceda, peça para que o Senhor guarde o coração do seu filho, do seu adolescente, do seu jovem, do seu marido, porque acontece com adultos também, com esposa. A oração, ela é muito importante, na verdade, não só nesse processo, mas em todo o processo da nossa vida. E o ensino bíblico, quer dizer, o preparar o coração para que, se haja um enfrentamento, mostre para os seus filhos que ele pode lidar com a dor, com a desilusão, com o sofrimento, das formas que a palavra do Senhor, nos ensina, nos mostra, nos traz então a verdadeira realidade do que está acontecendo no nosso coração. Faça isso, Deus vai usar a sua vida. Deus deu os seus filhos a você para que, a nós, como pais, para que nós pudéssemos ser bons discipuladores, ok? Alguém perguntou aqui, deixa eu só terminar de responder as perguntas aqui. Ângela Bach, o problema é comigo mesmo. Ângela, você pode entrar em contato conosco aqui, talvez podemos ajudá-la, indicando de alguma forma um conselheiro, ou pelo site, tanto da nossa igreja, quanto também pelo telefone do aconselhamento, que vai aparecer aqui na tela, embaixo, o telefone do Centro de Aconselhamento. Mande uma mensagem para nós teremos o prazer de direcionar, de falar, de ajudar de alguma forma, indicando ou então ajudando nesse processo, tá? Então, o pessoal vai colocar aqui, meninos, por favor, coloquem o telefone do WhatsApp do Centro de Aconselhamento e você pode então mandar uma mensagem para a gente. Espero que de alguma forma Deus possa encorajar o seu coração nesse processo também, ok? Uma outra pergunta aqui é: meu filho adolescente rói unha, é considerado automutilação, pastor? Isso não é considerado automutilação em si, pode entrar nessa questão de mutilar as unhas, depende do nível também a ser observado nisso, depende qual que é o processo, como que ele faz isso também, mas normalmente são em questões mais profundas, que envolvem cortes mais profundos, tá? Mas isso também é algo a ser lidado, quer dizer, o roer unhas intensamente pode demonstrar também uma ansiedade, a forma de lidar com alguma situação. Então, o que acontece? Procure, também nesse sentido, conversar, entender, também aquela perguntinha é boa. Qual o objetivo de se fazer isso? Em que momento isso acontece mais? E olhar para as Escrituras como a palavra soberana do Senhor. A Nilza diz assim: pastor, o que é automutilação, Nilza? A automutilação é quando uma pessoa, de forma deliberada, consciente, se machuca, seja cortando os seus braços, ou o seu abdômen, as pernas, quebrando um osso, quer dizer, fazendo queimaduras. É alguém que conscientemente e intencionalmente se corta, se machuca para tentar lidar com uma dor. Então, se machuca de uma forma aqui intencional. Então, é desse o tema que nós estamos tratando aqui. Uma outra pergunta também... boa tarde, pastor. Terapia ajuda? Olha, a terapia, ela vai trabalhar, vamos pensar aqui, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar em coisas comportamentais, em ressignificação de algumas situações, Eu posso até dizer que, de certa forma, ajuda e muda, Mas como o nosso propósito aqui falando de um aconselhamento bíblico, o aconselhamento bíblico, ele se propõe a não só trabalhar o pensamento com relação a isso, e quando se fala de crença básica na terapia cognitiva comportamental, está falando também de rejeição, de desamor, e de outras, pelo menos 3 questões que envolvem ali como a pessoa se enxerga. Agora, a grande diferença aqui, quando nós falamos de aconselhamento, nós estamos falando de algo que está relacionado com Deus nos identificando como criatura, como filhos dele, como nós podemos lidar com isso. E o alvo é muito maior, não é só parar de se automutilar, mas é entender por que eu respondo assim a partir de uma crença da palavra de Deus. Então, eu entendo que, às vezes, ajuda nesse sentido de comportamento, mas não vai conseguir atuar propriamente na motivação do coração com relação à pessoa de Deus e também com relação a si, com o outro e com o contexto, tá? Então, eu falo isso porque o nosso propósito aqui é falar do aconselhamento bíblico, ok? Meus irmãos, alguém está aqui agradecendo pelas respostas. Nós, então, estamos chegando ao fim do nosso programa. Espero que você tenha sido edificado, desafiado
encorajado nesse sentido também, né, para que você possa ajudar pessoas, se preparar, né, talvez encaminhar pessoas nesse trabalho, para que o Senhor também use a sua vida e ore, né, e os pais estejam ali ao lado dos filhos nesse processo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua participação, por esse momento aqui tão importante, né, tão gostoso de bater um papo tão difícil, mas com a participação, com o olhar para as Escrituras, vai dando abertura, até mesmo para você, talvez, que faça isso, procure ajuda. Há esperança para o seu coração, há resposta adequada na palavra de Deus para o seu coração. Deus continue abençoando a cada um de vocês, e hoje eu quero encerrar o programa de uma forma diferente. Eu gostaria de encerrar com o nosso vídeo aqui do aconselhamento, do Centro de Aconselhamento Bíblico, e mais uma vez agradecendo a Deus pela sua vida. Semana que vem nós estaremos aqui novamente às quintas, toda quinta às 14h30, temos o programa Aconselhamento Bíblico. Deus abençoe a sua vida. Então nós finalizamos aqui com o áudio, né, com o vídeo do Centro de Aconselhamento Bíblico. Deus abençoe a sua vida. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura.